Olá, meus amigos. A questão que fica hoje a reflexão é a seguinte: a execução da fiança bancária oferecida como garantia da execução fiscal, ela fica ou não condicionada ao trânsito em julgado da ação? Essa é uma questão importante. Veja, uma coisa é dar a garantia, outra coisa é executar a garantia. Exemplo, o seguro fiança, por exemplo, o seguro garantia, como chamam alguns, o seguro judicial. Ele é, portanto, uma carta fornecida pelo banco que oferece a garantia ao juízo de que aquele valor executado, quando efetivamente se tornar definitivo e houver o trânsito julgado, ele pode, evidentemente, ser recebido. Basta que haja uma intimação realizada para a seguradora, para que a seguradora transfira o valor para a conta judicial. Esse é o procedimento. Mas a pergunta que se faz aqui hoje é a seguinte: será que é possível a execução desse seguro-garantia para converter o seguro em depósito, independentemente do trânsito julgado da ação? Essa é a questão, quando a execução, evidentemente, ainda é provisória. E nós vamos ao enfrentamento da matéria. Antes de tudo, vai recordar o artigo 32, parágrafo 2º da Lei de Execução Fiscal, que diz o seguinte: após o trânsito em julgado da decisão, o depósito monetariamente atualizado será devolvido ao depositante, evidentemente se vencedor, ou entregue à fazenda, se perdedor, mediante ordem do juízo competente. Portanto, essa é a regra do jogo. Mas não é só isso. O próprio STJ tem posições nesse sentido, e é isso que gostaria de destacar. Olha o que diz o precedente que está no agravo regimental no ARESP 123.976 do Rio Grande do Sul. O precedente tem o seguinte: o STJ possui entendimento jurisprudencial sedimentado, no sentido de que somente após o trânsito em julgado será possível o levantamento da fiança bancária. Mas não basta somente isso. O que quero chamar a atenção é o que diz o próprio precedente no final, e fala o seguinte: o tema já foi analisado pela segunda turma, em acórdão relatado pelo ministro Castro Meira, à época, e colocou aqui o dispositivo do próprio precedente, que era o recurso especial 891.616 do Rio de Janeiro. Naquela oportunidade, ficou assentado que, ante a especificidade do artigo 32, parágrafo 2º da Lei 6830, que é a Lei de Execução Fiscal, somente se permitirá à Fazenda levantar as quantias garantidas após o trânsito julgado. Essa era a primeira linha. Mas não é só isso, há mais, inclusive. Eu gostaria de destacar aqui um outro precedente bastante interessante do ministro Fux, à época no STJ. O recurso especial 1.033.545 do Rio de Janeiro. E lá ele diz o seguinte: a execução da fiança, que é essa a nossa dúvida, não é somente o recebimento dos valores, é evidente que ele só deve ocorrer depois do trânsito em julgado. Agora vem o ponto da dúvida. A execução da fiança bancária, portanto, executá-la antes do trânsito, a execução da fiança bancária oferecida como garantia da execução fiscal também fica condicionada ao trânsito em julgado da ação satisfativa. E é exatamente isso que fixou o STJ. Portanto, eu só devo e só posso executar o seguro, garantia, ou como prefira chamar aqui, a garantia fornecida pelo banco, o seguro judicial, ele só vai ser executado depois do trânsito julgado da ação principal, ou a ação que deu ensejo à execução. Uma coisa é o levantamento. Realmente o levantamento só pode ocorrer depois do trânsito julgado. E o STJ tem posição forte no sentido de que, além do levantamento, a execução antecipada dessa garantia só se deve fazer depois do trânsito julgado. Mas por que razão? Porque o seguro-garantia, a partir da nova realidade do novo CPC, funciona como se depósito fosse, ou como se pagamento do próprio valor efetivamente o fosse. Então fica aqui esse alerta deste precedente bastante importante. Há uma série de outros precedentes no mesmo sentido, mas sendo esse o principal. Um forte abraço e até a próxima.